E vamos abrir a palavra de Deus aí na segunda epístola de João. Qual capítulo? Segunda epístola de João, só pode ser um capítulo. Vamos ler aí a partir do verso 1 dessa epístola, ainda que o sermão de hoje ele esteja focado em alguns versos específicos, mas vamos ler toda a epístola. A palavra do Senhor assim nos diz: O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Estamos aí, queridos, encerrando quase já o mês, e esse mês falamos sobre galardão. Falamos sobre esta bênção que Deus nos dá, ou uma plenitude da bênção da salvação, que é o galardão, que esse a mais, esse plus que Deus dá sobre nós, que nos faz não somente sermos salvos, não somente termos a redenção em Cristo Jesus, mas também nele experimentarmos ainda mais bênçãos e coisas que mostram que a verdadeira vida está com o Senhor. O nosso desafio foi que entendêssemos que muito mais do que buscar as coisas desta vida, é olharmos os ricos tesouros espirituais em Cristo Jesus e desejarmos mais as coisas de Deus. Porque este mundo tem muitas ofertas interessantes. Este mundo tem muitas coisas que são agradáveis. E muitas dessas coisas são legítimas, boas e até providências de Deus sobre nós, e poderíamos ver isso como parte desse galardão, uma graça a mais que Deus nos dá para lembrarmos que nele podemos ter prazer. E que Ele criou os nossos corpos para o prazer, Ele criou nossas vidas também para que tivéssemos prazer com o quanto tem a Ele, o Senhor, como fundamento deste prazer. Então, se entendemos a importância, se entendermos que o galardão, ele deve ser muito mais alvo da nossa ambição, desejo, empenho, trabalho, busca, que basicamente, fundamentalmente, significa viver a salvação e usar aqueles meios que Deus nos deu para crescimento espiritual, como palavra, oração, sacramentos, comunhão, usar essas coisas para que mais pudéssemos crescer e ser usados por Deus como seus servos, como luzeiros para este mundo. Isso tudo é um grande galardão e deveria ser o alvo do seu desejo maior. Mas uma vez entendendo o galardão, uma vez compreendendo que devemos buscá-lo, nós ainda devemos pensar que temos de zelar por ele.
Vamos reconhecer aqui que com certeza você hoje não está tão empolgado com o reino de Deus como quando você se converteu. Quando você entendeu o Evangelho, eu tenho certeza que isso deve ter ardido no seu coração, que você passava o tempo todo querendo converter todo mundo que passava. Pregava até para a árvore. Enfim, você com certeza não está hoje do mesmo modo de como quando você se converteu. A questão é que alguns simplesmente dão uma acalmada e começam a aprender mais, começam a crescer no Evangelho e entender que o Evangelho ele tem tanto aspectos internos quanto externos, existem tantas questões do nosso relacionamento íntimo com Deus quanto o fato de que somos lançados ao mundo. Porém, outros, eles esmorecem de fato na fé. Eles deixam essa empolgação inicial e começam a morrer espiritualmente, se assim fosse possível novamente. Começam a abandonar os caminhos do Senhor e deixam de experimentar o prazer nas coisas de Deus. E é óbvio, se você deixa de ter prazer nas coisas de Deus, você não vai entender o galardão, você não vai entender o que isso há mais que Deus dá além da simples salvação. Porque afinal o que Deus tem tanto para dar para nós é mais dele. Agrada o teu coração no Senhor e ele satisfará os teus desejos. Por quê? Que aquilo que agrada o seu coração é o Senhor, é ele quem você deseja e ele se dá aos seus. Mas se não é o Senhor que você quer, se aquela vencida do primeiro amor, ou aquele tempo do primeiro amor que se passou, significar, na verdade, que você não gosta das coisas de Deus, o esfriamento espiritual chega, e você deixa então de entender e de vivenciar o galardão. O que eu achei interessante nessa epístola aqui, na segunda epístola de João, é que ele vai nos ensinar a zelar por esse galardão. Há algumas coisas que nós temos que fazer para não perdermos esse vigor, para não perdermos o prazer nas coisas de Deus, para não deixarmos de desfrutar do galardão do Senhor. E interessantemente não são fórmulas mágicas, não são aquelas receitinhas que nós vemos aí espirituais de você ficar vivendo em guerras e batalhas por aí, em viagens espirituais, não. Ele fala de questões muito práticas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, vem minar a nossa confiança e vem minar o nosso relacionamento com Deus. Ele escreve essa carta, se identifica como um presbítero, né? Isso é até uma honra para o apóstolo João dizer, né? Afinal de contas, ele era o presbítero, ele foi um presbítero, ou seja, um idoso, alguém mais velho, que é o significado de presbítero, né? Um ancião, por ele ser o apóstolo que viveu mais. Ele chegou até perto aí dos anos 100 depois de Cristo, praticamente. Ele foi longe. E passou por poucas e boas. Roma tentou acabar com ele, não conseguiu. Havia algo em torno do apóstolo João que Deus usou e o sustentou por muito tempo. Tanto que nós temos escritos de discípulos de João, de tão longe que ele foi. Nós temos livros inteiros de pessoas que foram discípulos de pessoas que foram discípulos de João. Ou seja, um neto de João na fé. De tão longe que ele foi. Ele se identifica então como esse presbítero, a senhora eleita, muito possivelmente uma forma de esconder que ele estava escrevendo à igreja. Lembre-se, Roma, perseguição, morte. E é claro, Roma faria o possível para que essa carta não chegasse à igreja, ou ainda seguiria essa carta para tentar encontrar cristãos e matá-los. Então por isso que as coisas às vezes não ficam assim tão claras em princípio para quem que ele está escrevendo. Uma senhora eleita é uma única pessoa, só um crente, não tem tanta importância. Mas possivelmente a igreja, possivelmente são vários irmãos que vão ler essa carta. E é interessante como o João ele vai colocando aqui, lembre-se, ele foi longe. Já no início da igreja as heresias tomavam conta. Já no início da igreja você tinha influências de filosofias externas. Nós lemos Paulo aqui escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele estava trabalhando uma heresia de qual? De que Jesus não ressuscitou, porque não havia ressurreição de mortos. Muito possivelmente a influência dos saduceus no meio da igreja, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E por essa influência, eles estavam incutindo uma conversinha no meio da igreja.
Nós temos o próprio apóstolo João escrevendo sua primeira epístola, escrevendo seu evangelho, combatendo a presença do neoplatonismo dentro da igreja. Uma filosofia pagã que estava reformulando o pensamento dos irmãos naquele tempo. Então não pensem em vocês, ou não idealizem a igreja primitiva. Ela era uma igreja cheia de problemas e já naquele tempo as pessoas inventaram heresias e coisas para atrapalhar o negócio. Por isso que é interessante você ver João dizendo, olha, eu me surpreendi, eu fiquei feliz, porque eu vi dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Uma das heresias que João combateu na sua primeira epístola, o docetismo, uma ideia de que Jesus ele não teria encarnado, isso por influência do neoplatonismo, porque se ele encarnasse, se ele tomasse corpo, ele estaria tomando algo que para Platão é mal. O corpo é a prisão da alma. Então tudo que Jesus teve foi uma aparência, mas na verdade ele era como um fantasma. Ele tinha um formato, uma aparência humana, mas não tinha o corpo de fato. Era só um espectro ali que aparecia. Por isso o docetismo, que a ideia é o dokel, que quer dizer fantasma em grego. Tá? Então, se você quiser tirar uma onda aí com alguém, você pode dizer, eu não acredito em dokel. Fantasma, em grego. Então, ele combate essas coisas e ele fica feliz. Ele fica feliz em encontrar irmãos que estão firmes em verdades fundamentais, de que Jesus é Filho de Deus, de que Jesus encarnou e de que ele nos ordenou a viver em amor. Então, quais seriam os pontos que ele vem falar aqui para que nós pudéssemos receber e guardar esse galardão recebido? Ele vai dizer aí no verso 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Veja, os apóstolos, os pregadores, estão realizando uma obra para que estes irmãos recebam um galardão, para que eles conheçam o evangelho. Então, do que João está falando aqui que eles poderiam perder, não é a salvação em si, mas perder os resultados da obra e do esforço do apóstolo e de outros pregadores. Então, qual o esforço primário que nós devemos fazer? Prezar pela sã doutrina antes de tudo. Prezar pela sã doutrina. As pessoas do nosso tempo, elas têm a mania hoje em dia de querer igualar tudo, ou querer abraçar todo mundo. Transformaram a ideia de amor numa ideia de aceitação geral. Tem que aceitar tudo, tem que aceitar todo mundo, todo comportamento, toda forma de fazer as coisas. Todo tipo de coisa é aceita. A gente tem igreja inclusiva. As pessoas não precisam mais mudar para aceitar o evangelho, para viver o evangelho. O evangelho que vai se adequar àquele grupo, àquela tribo na sociedade. E assim a gente vê igreja de todo tipo por aí afora. Porque não é mais um chamado à transformação. Hoje em dia a gente não fala mais para a pessoa, vem ser transformada em Cristo. Hoje em dia a gente diz para a pessoa, que tipo de Jesus você quer? A gente faz. A gente fabrica todo tipo de Jesus. Só dá umas diretrizes aí que a gente põe lá na impressora 3D, vai sair do jeitinho que você quer. Você aceita todo tipo de coisa. Alguns que se dizem cristãos já começam a aceitar não simplesmente mais a comunhão entre protestantes e católicos. Nós somos protestantes. Eu fico, mas meu Deus, nós somos protestantes. A igreja católica não mudou. É uma igreja coerente. Eles creem no que creem desde sempre. E o que mudou agora para a gente voltar a ter comunhão com eles? O que mudou é que deixamos de protestar. Deixamos de nos firmar na sã doutrina. Deixamos de amar a palavra de Deus e temos amado mais o homem, usado palavras de efeito, frases de efeito, maior é o que nos une do que o que nos separa. Não, senhor. Porque eu creio nas Escrituras, eu creio no Deus das Escrituras. Eles negam. Todas as religiões são iguais. Né? Só muda o que é Deus, o que é pecado, o céu, o inferno, salvação. Só muda isso, mas é tudo igual. A gente tem que ter cuidado, queridos.
A gente tem que ter cuidado, até porque quando nós observamos bem a palavra de Deus, nós percebemos que as heresias, elas vêm de dentro. Elas vêm de dentro. Nenhuma igreja herética, nenhuma denominação herética surgiu do nada. Surgiu de pessoas que estavam dentro da igreja. Por isso que a Bíblia é chamada de a mãe de todas as heresias. Basta você pegar um texto, dar uma distorcida, tirar do contexto, mudar uma palavra e pronto, você criou uma doutrina nova. Você criou uma igreja nova. E vai enfatizar aquele ponto que você distorceu, para dizer que é assim que a igreja tem de ser. Preze pela sã doutrina. Nós lemos aqui em Mateus 23:15, Jesus justamente apontando que o princípio do problema que os fariseus estavam causando, que aqueles doutores da lei estavam causando, estava justamente na questão doutrinária. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Como que eles faziam isso? Como que eles faziam filhos do inferno 2 vezes piores do que eles? Incutindo legalismos, incutindo desvios da lei de Deus, incutindo distorções da palavra do Senhor. E esse é o problema da heresia, como ela usa a palavra, como ela usa fundamentalmente aquilo que nós cremos, mas distorcidamente. Nós começamos a achar que está tudo bem, nós começamos a achar que aquilo até é parecido com o que nós cremos. Ora, não tem tanto problema. Preze pela sã doutrina, para que você não comece a ver mudanças no seu comportamento. Porque não pense você que uma doutrina errada não vai lhe conduzir numa prática errada. Uma questão simples, que Paulo, inclusive, trabalhou isso. Se você acha que os problemas, se você acha que o pecado está nas coisas, você vai achar que simplesmente se afastar das coisas, sem lidar com o seu coração, que você vai evitar o pecado. E Jesus deixou claro isso. Se você pensa que para evitar o adultério basta não tocar numa mulher, eu quero dizer que se você olhou para uma mulher de forma impura, você já adulterou. Não adianta você arrancar os olhos. Não adianta você arrancar as mãos. Porque os maus desígnios procedem do teu coração, se você não lidar com o coração. E é só a verdade do Evangelho que lida com o seu coração. Mas as doutrinas daquele tempo, como o farisaísmo, convenciam as pessoas que tudo se vivia na aparência. Era tudo uma questão ritualística. Convido a você a ouvir de novo os sermões em Lucas sobre a falsa espiritualidade. Foram 3 sermões trabalhando sobre isso. Como muitas vezes a falsa espiritualidade nos enreda e nos engana, fazendo-nos acreditar que porque eu li mais a Bíblia, então está tudo bem, porque eu orei mais, então eu estou bem com o Senhor, ainda que de fato eu não tenha trabalhado o meu coração, submetido o meu coração à palavra de Deus, ainda que eu esteja tão aberto a este mundo, que até eu tenha me convencido de que verdades do Evangelho, de que Deus encarnou, morreu e ressuscitou, que isso já não é mais tão importante, o importante é amar. Sendo que o maior fundamento do amor é o fato de que Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas a gente deixa para lá. Porque se eu reconhecer que Deus mandou o seu Filho para morrer, eu vou reconhecer que existe pecado, vou reconhecer que existe certo e errado, eu vou reconhecer que Deus no seu amor não aceitou qualquer coisa. E teve que matar o seu Filho para nos receber devidamente na sua presença. Preze pela sã doutrina. Porque como Paulo falou em 1 Coríntios 15, as más conversações corrompem os bons costumes. Segundo lugar aqui para você não perder o seu galardão, querido. Afasta o herege. É simples assim. Afasta o herege.
Nós temos que parar com essa consciência de que igreja é para trazer pessoas. Tem gente que a gente tem que mandar embora. Meu irmão, o que você está pregando é mentira, é heresia. Você vai continuar com isso? Vou. Então a porta da rua é serventia da casa. Vai continuar com essas ideias? Não vai se submeter ao que a igreja crê? Não. Então vai caçar a tua turma. Não é aqui a tua turma. Afasta o herege. Deixa essas pessoas de lado. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina esse tem tanto o Pai como o Filho. Em última instância, ele está falando para você não acreditar no amor desses que têm uma falsa doutrina. Não acredite nesse amor, porque ele está deixando de lado a questão mais fundamental do amor, que é o amor redentor de Deus. Manda esse povo embora. Judas diz para nós não tocarmos, não queremos chegar perto nem da roupa dessa gente. Porque essa gente está querendo te levar para o inferno. Você acha que é à toa que Jesus chamava os fariseus de raça de víboras? É porque era de boinha, né? A única pessoa que você chama de víbora, de raça de víbora, de boi é a sogra, né? Porque é piada. Eu chamo minha sogra de cobra. Mas é piada. Mas eu chamo. Mas Jesus não estava de piada com os fariseus. Jesus não estava de brincadeira com os fariseus. Raça de víboras. E a raiva e o ódio de Jesus contra o que eles faziam era porque eles doutrinavam erroneamente essas pessoas, desviavam essas pessoas e as tornavam 2 vezes mais filhas do inferno. É isso que herege faz. É isso que quem distorce a palavra de Deus faz. Chega de ser bonzinho com as pessoas e dizer, não, meu querido, você é meu irmão, nós temos uma diferença. Você nega que Jesus é Deus? Some da minha frente. Some da minha igreja. Você nega que nós somos pecadores e que se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus, nós estaríamos perdidos. Some daqui. Está negando a palavra. Eu vi hereges no meio de presbíteros, não dessa igreja, não da IPV. Todos os nossos presbíteros aqui são ponta firme. O piorzinho aqui é mais calvinista que a Confissão de Fé de Westminster. Piorzinho. Mas eu conheci um presbítero que pregava para a igreja e queria ensinar para a igreja que nós não somos mais pecadores, que nós não cometemos mais pecados. Que nós já experimentamos a perfeição em Cristo Jesus. Negando textos claros das Escrituras. E eu lembro que uma vez esse camarada, ele estava de mudança da cidade, ele quis, antes de ir embora da cidade, ele apareceu lá do nada na escola dominical da igreja e queria se despedir dos irmãos. Eu não estava lá quando ele era presbítero daquela igreja, mas eu já sabia quem ele era. E aí, quando eu estava encerrando a aula, ele pediu palavra. Pastor, eu posso falar uma palavra para a igreja? Eu, não. Não, pastor, eu só queria me despedir para a igreja. Falei, fica lá à porta e fala com os irmãos. Aqui o senhor não tem vez. Aqui o senhor não tem vez. Eu sei quem é o senhor. Eu sei quem é o senhor. Eu sei quando o senhor vai embora. O senhor teve finais de semanas e finais de semana para vir aqui falar. O senhor veio falar justamente quando o pastor da igreja, que teve um embate teológico com o senhor, não estava aqui. Achando que eu não sabia quem era o senhor. O senhor não vai falar, o senhor não tem voz nessa igreja. O senhor negou a nossa doutrina. Então, se o senhor quer se despedir da igreja, vai lá fora. Parece dureza. Mas é uma pessoa que perverte o nosso pensamento. É uma pessoa que perverte o nosso caminho. Não brinque com heresia. Não brinque com herege. Não pense que você pode ter comunhão com quem nega as Escrituras. Paulo mencionou a consequência de você negar a ressurreição de Cristo. Veja,
Isso vem dos saduceus. Os saduceus eram um grupo de judeus. Pessoas que abraçavam o livro, o Pentateuco, os livros de Moisés, discípulos de Moisés, mas negavam a ressurreição. Negavam o que a palavra de Deus ensina. Negavam os demais escritos do Antigo Testamento, além do Pentateuco. Não os tinha como palavra de Deus. E essa influência estava dentro da igreja, minando o fundamento do Evangelho, que Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Ressuscitou e vai voltar. Não brinque com herege. Se essa pessoa que vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Não é o pastor Ricardo que está sendo duro, é o apóstolo. Pastor Ricardo, você desconfia. Pastor Ricardo, você torce o nariz. Mas o apóstolo não dá para você dizer que não é doutrina bíblica o que está sendo dito. Que não seja a palavra de Deus, ele está dizendo, nem lhes des as boas-vindas. Está pervertendo a palavra. Está te dirigindo para longe do seu Senhor, isso não é importante para você. Está fazendo você deixar de ver coisas que Deus revelou, como Deus as revelou. Isso não é importante para você, para que quando essa pessoa queira te desviar, ou queira distorcer isso não o ofenda. Heresia tem que te ofender. Distorção da palavra de Deus tem que te ofender. Tem que pesar no seu coração. Você está distorcendo o meu Senhor. A serpente distorceu a verdade de Deus e olha onde nós estamos. Não brinca com o herege. Afasta o herege. Mantenham-os longe. Porque eles vão tornar inútil o evangelho. Eles vão tornar mentira a verdade da palavra de Deus. Mas interessantemente, na contramão do que esse mundo pensa sobre amor, a forma, portanto, de você zelar também pelo seu galardão e se manter firme, recebendo todos os benefícios da salvação em Cristo Jesus, é andando em amor. Parece contraditório, né? Não dê nem as boas-vindas para o herege, mas anda em amor. O amor bíblico, irmãos, é um amor que cria pontes, abre portas, acoberta o pecador, mas não é conivente. Faz tudo isso direcionando a pessoa ao arrependimento, como Cristo, que amando, curava, salvava, transformava, mas dizia, vai e não peques mais. Então é o que João está exigindo desses irmãos. Que nós andemos em amor. Peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. É um amor que se conforma à vontade de Deus. É um amor que se submete à palavra de Deus. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus falando, sois meus amigos se fizeres o que vos mando. E ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Se você nega a ressurreição, você nega a encarnação de Cristo, você nega o seu sacrifício, você nega que ele teve esse amor por seus amigos. Se você nega a doutrina, se você nega a historicidade do Evangelho, você nega o amor de Deus, na verdade. Porque se o amor é prática, a prática do amor de Deus não foi de aceitar os nossos pecados. Foi de mandar o seu filho morrer pelos nossos pecados. Essa foi a prática do amor. A prática do amor de Deus não foi ser conivente com os nossos erros, mas nos dar um caminho de transformação que começa com a ressurreição espiritual e termina com a transformação e glorificação em Cristo Jesus. É por isso que eles negam o amor de Deus, porque o amor de Deus é transformador, mas o amor do mundo quer que você se afunde ainda mais no pecado. Então,
ande em amor, ande nos mandamentos do Senhor, ande conforme a palavra de Deus, ande conforme a orientação do Pai. Ame de fato. Eu lembro alguns anos eu lá na Avenida Paulista, e aí chegou um Hare Krishna. Hare Krishna. Cabelo lá recado, aquela beca lá Hare Krishna e tal. Aí ele me pediu uma ajuda, ele falou assim, meu amigo, você não pode comprar uns incensos e tudo, para ajudar nos meus estudos lá no templo e tal? Eu falei, meu amigo, eu sou um pastor presbiteriano. Eu creio que tudo isso que você está estudando vai te conduzir para o inferno. Se eu comprar e te ajudar a estudar, eu estou amando você ou odiando você? Ele no seu pensamento você está me odiando. Eu falei, pois é. Mas esse livro aqui você não pode comprar? Eu falei, você é malandro, né? Não é para o mesmo objetivo? Ele, mas é um livro e tudo, você pode ler e tudo mais e tal. Eu falei, não, meu amigo. Aí eu vou estar te odiando de novo. Eu não quero te odiar. Eu te amo, cara. Eu quero que você vá para o céu. Quero que você conheça Jesus e a salvação em Cristo Jesus. E, pô, cara, você é duro na queda, hein? Eu falei, sou. Ô, me paga um lanche, eu tô com fome. Ah, o lanche eu pago, vamos lá. E conversamos mais um pouco. Amar, queridos, não é concordar. Amar não é dar o tipo de ajuda que às vezes a pessoa quer. Amar é olhar a pessoa por meio de Jesus Cristo. E entender que a melhor coisa que você pode fazer por alguém é uma atitude que o conduza ao Senhor. E não que o prenda ainda mais neste mundo. Então ande em amor. Ande em amor para que a verdade do Evangelho preencha a sua vida. E você verdadeiramente possa viver o amor de Cristo no seu dia a dia. Sendo luzeiro para este mundo que já não sabe mais o que é amor. E então você possa ver mais e mais graça de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Porque você é seu luzeiro. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é embaixador do reino dos céus. E Deus vai te abençoar. Nesse sentido, Deus vai te honrar. E vai fazer com que você experimente seu galardão. Você já não vai ser mais simplesmente salvo. Você vai ser alguém que desfruta, vive e se alegra em Cristo Jesus. Preserva isso.